Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez falando de ciência e espiritualidade. Eu lembro que nós terminamos a nossa conversa anterior falando sobre o caminho do meio de Buda e como um eixo orientador de equilíbrio, nem tanto ao material, nem tanto ao espiritual. Fizemos uma comparação com a simbologia da crucificação de Jesus Cristo. Você percebe aqui que ele está no meio, então nós falamos muito sobre isso, sobre essa simbologia de harmonia relacionada com essa imagem e a passagem que é trazida por João na Bíblia, que também pode ser relacionada a esse ponto. E agora, mudando totalmente de assunto, nós vamos começar falando: será que existe uma orientação jurídica? Será que existem leis, resoluções do Ministério da Saúde tratando das terapias naturais, tratando do terapeuta holístico? Existe sim. Primeiro, a gente começa afirmando que a OMS reconhece a prática e a nossa Constituição Federal também estabelece a liberdade de ofício e profissões. Com base nisso, o Ministério do Trabalho reconhece na Classificação Brasileira de Ocupações, com esse código, a ocupação de terapeuta holístico. Também temos na Lei da Educação Nacional, Diretrizes de Educação Nacional, a Lei 9394 de 96, regulamentada por esse decreto, os cursos de formação livre em terapia holística. Também temos a Portaria 971 de 2006 do Ministério da Saúde, que integrou as terapias holísticas no SUS e através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E falando especificamente do Reiki, nós temos a Portaria 849 de 2017, também do Ministério da Saúde, e temos em andamento um projeto de lei que trata do terapeuta naturalista, ou seja, até agora não há uma regulamentação da profissão de terapeuta naturalista, mas há um projeto de lei desde 2018 no Congresso nesse sentido. Esse projeto ainda não está finalizado, ainda não virou lei, mas eu trago aqui a definição de terapeuta naturalista que consta desse projeto e que vai começar a viger assim que ele for aprovado. Então, diz que o terapeuta naturalista é o profissional da área da saúde que se utiliza dos recursos primordiais da natureza e do fluxo de energia vital que permeia e anima todo ser humano com a finalidade de manter ou restabelecer a saúde do indivíduo. É muito interessante perceber os dizeres da legislação tratando de termos como recursos primordiais da natureza, fluxo de energia vital. Algo que é interessante e gratificante até de ver, porque são questões que a própria ciência médica ainda não tem os contornos muito bem definidos sobre o que seria, por exemplo, energia vital ou fluxo de energia vital, que é muito trabalhado no Reiki, por exemplo, mas mesmo assim a nossa legislação já tem uma prévia do que seria a regulamentação dessa atividade no futuro. E é interessante que essa portaria 849, para quem gosta aí do Reiki, para quem trabalha com o Reiki, ela traz uma definição do que é o Reiki. Então você tem um órgão oficial do governo, um ministério, tratando do que é o Reiki. E aqui, igualmente, ele vai utilizar expressões bastante interessantes, baseados aí no que o Reiki trabalha, né? Então é uma prática de imposição de mãos que usa aproximação ou toque sobre o corpo da pessoa com a finalidade de estimular os mecanismos naturais de recuperação da saúde, baseado na concepção vitalista de saúde e doença, também presente em outros sistemas terapêuticos, considera a existência de uma energia universal canalizada que atua sobre o equilíbrio da energia vital com o propósito de harmonizar as condições gerais do corpo e da mente de forma integral. A terapêutica objetiva fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, nós energéticos, eliminando as toxinas, equilibrando o pleno funcionamento celular, de forma a restabelecer o fluxo de energia vital. A prática promove a harmonização entre as dimensões física, mental e espiritual. Estimula a energização dos órgãos e centros energéticos,
A prática do Reiki leva em conta dimensões da consciência, do corpo e das emoções, ativa glândulas, órgãos, sistema nervoso, cardíaco e imunológico. Auxilia no estresse, depressão, ansiedade, promove o equilíbrio da energia vital. Eu fiz questão de ler toda essa definição aqui, trazida pela portaria do Ministério da Saúde, porque ela utiliza termos aqui que há pouco tempo seria impensável que um órgão do governo poderia utilizar, né? A harmonização entre as dimensões físicas, mentais e espirituais, por exemplo, a energização de centros energéticos, né? Quando ele fala centros energéticos aqui, ele praticamente está é o governo reconhecendo a existência dos chakras, né? Então, é bastante interessante ter isso em mente, saber que cada vez mais os órgãos oficiais vão, não tem jeito, eles vão ter que reconhecer essa prática de forma cada vez mais progressiva. Então, aqui é o que eu tinha para falar a respeito da parte jurídica dos terapeutas naturais e também para o reikiano. Agora a gente entra aqui num ponto bastante interessante que é inevitável e imprescindível que todo terapeuta natural que trabalha com energia tenha conhecimento da anatomia vibracional do ser humano. Então, aquela parte invisível do nosso corpo, mas que não deixa de ser biológica também, porque ela tem uma origem orgânica, como a gente vai demonstrar. Então, você tem aqui que o corpo ele absorve tanto energia cósmica, né, que entra pelo chakra coronário, como ele também absorve energia da terra, que entra pelos chakras plantares dos pés. Então, o encontro dessas duas energias, especialmente no chakra cardíaco, que faz com que essa energia seja bombeada para todo o sistema energético do ser humano, faz com que essa energia extravase os limites do corpo físico. Então, por exemplo, para quem tem a clarividência e consegue enxergar a aura da pessoa, vai verificar cada pessoa tem um limite após os limites do corpo para que essa energia extravase. Mas aqui nessa figura você consegue ver mais ou menos o quanto que essa energia expande. As cores que vão prevalecer na aura também são diferentes de pessoa para pessoa, dependendo do que prevalece ali, né? Dizem até que é possível verificar pela clarividência da aura o que seria uma doença ou um desequilíbrio que poderia se estabelecer no corpo físico, que pode ser visto de forma antecipada através da coloração e da formação da própria aura. Ou seja, a gente vai ver que os chakras, que faz parte desse sistema, eles estão conectados a glândulas hormonais, físicas do corpo humano. Então é interessante porque isso vai refletir diretamente no corpo físico e na saúde e nas doenças. Então, dessa energia consciencial deriva os sistemas energéticos humanos, formando os corpos de energia e os chakras. Então, a aura é o resultado dessas formações que extravasam os limites do corpo físico. Também é possível observar que a energia vital humana deriva de uma energia cósmica primordial, como foi tratado anteriormente. Então, a gente tratou exatamente da fundamentação científica para dizer que tudo está interconectado como uma onda originária primordial, e isso também justifica a formação da energia vital humana derivando dessa energia cósmica primordial, até porque dissemos que a pessoa, todos nós, né, recebemos essa energia cósmica também pelo chakra coronário. Então, pela clarividência, é possível observar o estado de saúde geral por meio da aura. Eu trouxe essa imagem aqui, ela é interessante também, porque aqui é o livro Além da Matéria, de Robson Pinheiro. Ele traz um apanhado geral muito interessante e aprofundado do que seria esse sistema energético humano. Ele vai tratar de cada chakra, vai tratar da aura também, vai tratar dos corpos sutis, e como nós vamos tratar aqui também, e isso também é casado com as informações obtidas no curso de Bioenergia, Aura e Chakras, do professor Wagner Borges, lá no IPPB. Aqui eu tenho um anúncio já meio antigo, mas esse curso ele é renovado
todos os anos, ele acontece mais de uma vez por ano, e eu recomendo muito que, para quem trabalha com energia, façam esse curso. Ele não trabalha de forma online em relação a esses cursos, mas ele fica ali no Ipiranga, então vale a pena para quem, principalmente para quem é de São Paulo e regiões, possam fazer esse curso, porque ele é muito aprofundado e fundamental para quem trabalha com energia. E as nossas informações aqui, que vão vir a partir de agora, elas são baseadas nessas duas obras, nesses dois trabalhos, que são muito importantes e aprofundados. Então aqui a gente tem a ideia dos 7 corpos, e a gente vai começar falando dos 7 corpos, para depois falar dos 7 chakras. O corpo físico é o primeiro corpo, aquele que a gente utiliza aqui, né? Os espíritas diriam veículo de manifestação do perispírito ou do espírito, para viver nessa dimensão. É a química do próprio planeta, utilizada aí com base em mais ou menos 60 trilhões de células. Ele tem um sistema de alerta quanto aos desequilíbrios. Quando nós falamos aqui das doenças, nós falamos que quando ela chega no corpo físico, é porque é o último grito de alerta, vamos dizer assim, né? Porque ela já passou pelo sistema emocional, já passou pelo sistema energético da pessoa e acabou atingindo o corpo físico. Então, o corpo físico tem um sistema de alerta quanto a esses desequilíbrios energéticos. O controle pela mente quanto à atividade microscópica, ativadas e inativadas pelas condições internas geradas pelo estado mental. Isso aqui tem tudo a ver com o que nós já falamos a respeito do curso de neurociência do professor Sérgio Felipe de Oliveira, o que eu recomendo também que vocês façam. O controle da mente, a onda mental atingindo as células. Falamos aqui na aula passada sobre os microtúbulos das células, né, que são estruturas que absorvem essa onda mental. Então, isso pode ativar ou desativar a nossa microbiota, né, os nossos micróbios que são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Isso pode melhorar a saúde ou causar doenças, dependendo da qualidade desse estado mental. E aí você tem aqui a somatização no corpo físico dos fluidos advindos dos demais corpos, chamado de área de escape. Eu estava vendo ontem uma conversa do Dr. Paulo César Frutuoso, que também é outro autor que eu gosto muito de ler os livros dele, que trata muito das materializações de espíritos lá no lar de Frei Luís, e ele estava falando que a somatização, os cânceres, né, os tumores, eles são nada mais do que, vamos dizer assim, veículos de aglutinação dos fluidos mentais e emocionais trazidos de outras vidas, como forma de liberar o perispírito desses fluidos nocivos, através exatamente desses tumores. Então, você passa a ter uma visão da doença e de saúde de uma forma muito mais avançada, né? Vamos continuando aqui, então. O corpo etérico é o segundo corpo aí mais próximo do corpo físico, é um corpo de energia. Ele tem sinônimos, você pode encontrar como contracorpo, corpo bioplasmático, duplo vital, duplo etérico, corpo de energia, entre outros. Então, ele está situado entre o corpo emocional e o corpo físico. Então, o corpo emocional, esse é um termo utilizado na apometria para dizer que é o corpo das emoções. É o corpo onde as nossas emoções ficam impregnadas. E, inclusive, emoções trazidas de outras vidas, né? Traumas emocionais de outras vidas. Então, mas no espiritismo, você conhece esse corpo emocional como perispírito, que é o veículo de manifestação do próprio espírito utilizado nos planos espirituais mais próximos da Terra, né, como umbral, penumbral, enfim. Ele é utilizado, ele fica no meio entre o corpo emocional e o corpo físico. Então, ele recebe o impacto das emoções do corpo emocional e ele até protege o físico desses impactos. Então, ele é considerado um filtro energético, um para-choque, né? Dizem que não seria possível a gente viver aqui no corpo físico recebendo diretamente o impacto das emoções, inclusive de vidas passadas. Então, o corpo duplo etérico ele funciona como esse para-choque, como esse filtro que absorve essas energias também. Ele é a sede dos chakras, está ligado ao chakra esplênico especialmente,
ele é feito de matéria bioplasmática, chamado de quarto estado da matéria. Então, ele é muito próximo da frequência do corpo físico, mas ele não é visível a olho nu, vamos dizer assim. A função de distribuir a vitalidade orgânica de forma autônoma, sem consciência. Então, dos 7 corpos humanos, somente o duplo etérico é um corpo que não carrega consciência, ele funciona de forma automática, ele não sobrevive sem a consciência, vamos dizer assim. Ele tem essa função de distribuir a vitalidade orgânica de forma autônoma para todo o corpo físico. Ele é aquele reservatório de energia, mas quando a pessoa falece, por exemplo, quando o corpo físico morre, em até 72 horas o corpo duplo etérico se desfaz. Então tem muitos relatos aí de livros que falam dessa atribuição, né, do corpo duplo etérico na distribuição da vitalidade, né, e também do seu desfazimento após a morte. Ele é ligado à produção de magnetismo, ectoplasma e bioenergia. Isso é fundamental para médiuns de cura. Quem tem essa energia de cura mais abundante tem no seu duplo etérico e automaticamente no seu chakra esplênico, vamos dizer assim, uma abundância dessa energia de transmissão, o que é o nome japonês, vamos dizer assim, para essa energia, para esse ectoplasma. Então, do Reiki, o que deriva exatamente dessa energia vital. Ele é abastecido por energia cósmica telúrica, respiração pelo sol, enfim, dizem aí que ele é fundamental que a pessoa tome sol, que a pessoa coloque o pé na terra de vez em quando, que ela absorva essa energia cósmica, a própria respiração, exercícios de respiração da yoga, por exemplo, são muito úteis no reabastecimento e no equilíbrio do corpo do duplo etérico. E ele pode ser afastado temporariamente, pode ser afetado pelo uso do álcool, do fumo, das drogas. Então, as pessoas que têm o consumo insistente, vamos dizer assim, dessas substâncias acaba prejudicando a qualidade do duplo etérico. Ele pode sofrer aberturas, né, problemas em suas linhas de força, vamos dizer assim. Então, por aqui a gente fica hoje, já estamos com quase 20 minutos. A partir da aula que vem, a gente vai entrar no corpo emocional ou no perispírito, muito conhecido aí dos livros de Allan Kardec. Tá certo, gente? Então, até mais e boa tarde a todos. Obrigado.